Então anota lá em cima, ó, texto dissertativo argumentativo. 920 mais é o nosso bate-papo, Enem, tá? Nós estamos focando nisso. Então, para poder dar já esse pontapé inicial, para começar a falar, vamos falar então do geralzão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer mensagem que vocês quiserem, pode mandar. Então vamos falar agora mais do geralzão. Vamos começar então primeiro, o que é esse texto dissertativo argumentativo? Meu Deus do céu, o que seria ele, né? Esse texto dissertativo argumentativo é um texto escrito em prosa. Vocês já devem ter ouvido isso em algum momento, em alguma aula já devem ter batido o olho nessa palavra. Então você tem esse texto que você vai escrevendo em prosa, ele é todo dividido em parágrafos, tá? Então, vocês percebem que ele vai ter essa divisão de parágrafos. E por que isso é importante? Porque nós pegamos alguns textos, por isso que é bom praticar, que o aluno faz um monobloco, que é o que a gente chama, que é um parágrafo só. Então, ele inicia e finaliza, como se fosse uma carta, que nem eu citei agora, que é outro gênero, e aí isso acaba tendo uma fuga de gênero. Então, você precisa ter muita noção dessa questão, muita delicadeza quanto a isso. Jonathan, eu fico muito bravo porque eu queria muito fazer um texto e não ficar separando tantos parágrafos. Ai, que coisa cansativa fazer isso. Esse é o ponto, gente, porque o vestibular, ele pede uma introdução. A introdução, ela vai ser um parágrafo. Ah, é? É. Você precisa separar bonitinho, isso é de verdade. Depois você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Eles têm que estar separados. Por favor, vamos separá-los. Sim. Né? E depois nós temos uma conclusão. Eu acho que um dos pontos mais legais dessa divisão, gente, que vocês precisam ter essa noção é porque dá uma clareza no que vocês estão querendo falar. Então, eu consegui encontrar com facilidade. Ah, eu quero ver o que a Clara falou na conclusão dela. Eu sei que a conclusão de verdade da Clara tá ali naquele último parágrafo. Eu quero ver como a Clara falou ali na introdução. Então, sei que a introdução dela é aquele primeiro parágrafo. Eu sei que ela está apresentando o que ela vai discutir. Hoje apareceu uma dúvida super interessante para mim, que foi: eu posso colocar a minha tese como uma pergunta? Vamos lembrar que tese é sempre igual a opinião. Que nem Clarinha falou, é muito complicado a gente não olhar um tema e não ter uma opinião sobre. A gente adora meter o bedelho porque a gente está em sociedade, então a gente tem uma opinião formada sobre aquilo. Não tem opinião? Fica tranquilo. Que nem ela falou também, temos os textos motivadores. O próprio nome já diz. Eles dão essa motivada para que você... Ah, não sei de verdade. Tão perdido, então assim, direcionamento. Eles dão uma motivada ali, eles dão um direcionamento, um caminho. Claro, não tem como você virar e falar: ah, mas o Enem não me falou uma opinião legal, não gostei. Ele também não vai fazer isso com vocês, né? Ele vai falar mais do geral. Então, o que a gente sempre falou? Isso foi uma coisa que eu comentei hoje. É muito complicado você colocar a sua tese na introdução como sendo uma pergunta, porque a tese é uma afirmação, é uma opinião. Como eu posso afirmar algo perguntando? É muito complicado. Então, será que quando eu leio um texto que vem assim, eu vou falar: será que a Clara de verdade acredita nisso? Porque ela colocou uma interrogação. A opinião dela, então, é uma dúvida até para ela? É uma dúvida. Não, a minha opinião é: o céu é azul? Gente, será? Defenda a sua tese, entendeu? Uhum. Segura o seu rojão ali, segura o seu... Segura o seu BO. Segura o seu BO, exatamente. Você colocou ali, então Você falou de tese, John, já vou até pegar o gancho, que tem 2 perguntas aqui sobre a tese. O Jardson falou que ele tem dificuldade em estabelecer a tese, mas que ele está se habituando. E a Patrícia perguntou como que faz para aprofundar a tese, que é uma dúvida que a persegue nas redações. Então, vamos pegar esse gancho da tese. Como que ela faz para poder dar uma aprofundada na tese, para ela segurar o BO dela com mais facilidade? Então, para ela virar e falar assim: não, o céu realmente é azul, eu posso provar. É isso. A tese, gente, ela vai estar muito conectada com a competência 2 e 3, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor. Mas a forma de você, de verdade, se aprofundar nessa tese é uma coisa que eu sempre falo. Primeiro, grifa a frase temática, quais são as palavras-chave dela. Leu a frase temática? Tá bonitinha lá. O Enem, ele tá te dando uma frase temática, que é a frase de direcionamento. É o tema geral da redação, tá? Você vai grifar e você vai colocar a sua tese. Então, qual a sua opinião sobre aquilo? Então, você está falando os problemas, quais são esses problemas? Você tem que falar, a sua tese tem que ser a opinião sobre aquilo. Como assim, Jonathan? Eu entendi muito bem. Quais são esses problemas que causam, por exemplo, as dificuldades de acesso à educação?
em universidades públicas no Brasil, quais são as dificuldades? É o investimento? É a própria questão do ensino básico que está sendo prejudicado? Dificuldade de acesso? Qual é a sua opinião sobre isso, entendeu? Quando você vai colocar a sua tese, vocês têm que pensar que vocês têm que defendê-la. Então, se vocês não acreditam naquilo que vocês estão colocando, vai ficar super complicado de defender. O aprofundamento, gente, sempre vai vir com base nisso, no que vocês acreditam. Eu sempre comento que vocês têm que colocar 2 bloquinhos. Porque, obviamente, o Enem, ele pede que você coloque 2. Por quê? Porque tem desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então, se você quiser colocar, por exemplo, 2 problemas, uma causa e um problema, separa. Não deixa tudo junto, porque dá uma confundida. Vamos ter uma limpeza na organização de texto. Coloca isso e vai colocando abaixo dessa sua tese, né, dessa sua opinião. Então, a causa é a falta de investimento e o problema acaba sendo um ensino fraco, um ensino de pouco acesso para as pessoas. Vai colocando o que causa isso. O que você acha sobre isso? Isso é ruim? Às vezes eu pergunto normalmente, isso é bom? Isso é ruim? Por quê? Você tem que ter uma opinião formada. O aprofundamento da tese, gente, vai vir nisso. Você precisa me mostrar, se não adianta falar assim, exige pouco investimento na educação. Ponto final. E aí eu falar, profundo. Mas, isso é ruim? Isso é bom? Porque assim, você tem que me contar. Eu quero ler. Porque eu não tô conversando com você. A diferença de eu olhar aqui pra Clarinha e perguntar e ela me contar. Ela me entregar uma folha... Eu viro aqui e eu falo assim, existe pouco investimento na educação. Gente, tá evidente minha opinião sobre... Não, Johnson, existe pouco investimento na educação. Gente, texto, a gente não consegue tirar. Minha avó fala isso, né? Minha avó fala muito. Quem lê do jeito que quiser. Uhum. Então, quando você tem que escrever a redação, você tem que impedir essa leitura do jeito que quiser. Você tem que escrever de uma forma que você consegue mostrar para a pessoa que está lendo o que você está defendendo ou não. Qual é a sua tese? O que você acredita sobre aquilo que você está escrevendo. Tá vendo? Tá vendo, gente? Tese igual opinião, meu povo. Né? Muita convivência. Tá vendo? Que a gente fica... Não tem como. Eu não posso ficar perguntando. Você não vai estar lá para se defender. Então, assim, você não pode abrir brechas para o corretor interpretar. Tá? Porque o corretor ele não tem essa missão de interpretar as lacunas textuais que você deixou. Então, como você se aprofunda na tese, colocando a sua opinião, explicando por que aquilo é problemático, por que aquilo é bom, ou por que aquilo é prejudicial, então coloquem a opinião de vocês. Lembrando, gente, que o Enem ele pede terceira pessoa, tá? Então, você não vai colocar, eu acho que é horrível isso daqui por causa disso, disso e disso, e eu não gosto. Cuidado com a primeira pessoa. Tá? Então, lembrem-se disso. Exprimam lá, colocam tudo bonitinho, lá vão colocar toda a sua opinião, bem trabalhada em terceira pessoa, tá? Porque nós pensamos sempre em sociedade. E aí, coloquem dessa forma, ok? Lembrem-se, outra coisa, vocês só precisam se preocupar em defender a tese de vocês profundamente, que esse foi o bate-papo, nos desenvolvimentos. Tá? A introdução introduz o que você vai querer falar. Então, se você coloca que os 2 problemas do ensino é a falta de investimento e a precariedade de acesso, tá ótimo. Você já me introduziu quais são os problemas que você vai trabalhar. Você não precisa se aprofundar ainda. A introdução tá ali bonitinha. Agora, no desenvolvimento, meu amor, por favor, vamos lá colocar bonitinho. E aí, já a gente adentra as competências para falar de cada uma, né? Porque senão a gente se mistura aqui.